Começar em um emprego novo pode ser complicado demais. Agora imagina quando uma tarefa simples vira um desastre daquele que faz todo mundo parar para olhar um balcão de loja, um posto de combustível, um consultório, um restaurante, um escritório ou até mesmo uma obra. Em lugares comuns, pequenos descuidos podem causar prejuízos enormes. Então senta tua bunda na cadeira para a gente conferir esse vídeo de hoje. Então vamos lá, roubando e destruindo. O funcionário estava no balcão, cercado por vitrines, capinhas e eletrônicos, quando uma mulher chegou e pediu o aparelho que estava em sua mão. Ele entregou, esperou ela pegar, mas viu ela sair correndo do local. Oxi. Sim, era um roubo na cara dura. Ao entender na hora que tinha sido passado para trás, largou tudo e foi atrás dela, no impulso. Só que, na pressa, ele tentou cortar caminho, se espremeu entre a vitrine bem na frente e ela foi com tudo para o chão. O impacto foi pesado. O vidro estourou, os produtos foram para o chão e a loja ficou com a estrutura toda destruída. Gente, eu espero que ele seja o dono, porque se for um funcionário... É, amigo, infelizmente. Essa edição acabou ali, ele parou no meio dos cacos, segurando o braço, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No fim, não alcançou a mulher, perdeu o produto e ganhou um prejuízo gigante dentro da própria loja. Se esse era o começo do expediente, já terminou com cara de demissão. Já era, né? Ele nem acreditou o que aconteceu. O operador fazia descarga de combustível de um caminhão-tanque em um posto. Para quem vê de fora, pode até parecer rotina, mas nesse serviço, uma conexão mal resolvida já muda tudo. A mangueira estava presa na lateral do veículo. O procedimento tinha começado e ele caminhou para a cabine achando que estava tudo certo. Só que bastaram alguns segundos para a situação virar um susto enorme. Meu Deus! Aparentemente não estava com o freio de mão acionado corretamente. Dessa forma, começou a descer sozinho e a mangueira se soltou de Por que ele não subiu pelo outro lado? Com força pelo chão. O líquido se espalhou rápido pelo asfalto, formando uma poça grande ao redor do caminhão que descia e entrava em uma via logo à frente ao posto, sem ninguém na direção. Mas se a porta estava aberta, será que não dava para ele subir por ali? Gente! O operador vai correndo até a cabine, para o caminhão, depois dá a volta e vai até a parte do vazamento para fechá-lo e evitar ainda mais desperdício e até mesmo um risco de incêndio. Em um posto, esse tipo de falha não dá tempo para pensar muito. Qualquer descuido pode virar uma emergência de verdade. Pouco depois, outro funcionário aparece com um extintor já preparado para o pior. Felizmente, ninguém se machucou e nada pegou fogo, mas o prejuízo foi grande, e o susto também. Bem grande esse prejuízo, viu? Em um consultório de dentista, uma funcionária de jaleco rosa vinha apressada pelo corredor, no ritmo normal do trabalho. Só que tinha um detalhe no caminho. A porta de vidro estava fechada e limpa demais, por sinal. Afinal, ela não viu e sim, bateu de frente com o local, fazendo aquele enorme barulho e assustando não só a dentista, mas também os pais e seu filho paciente que ali estava. Caraca! O impacto foi direto no rosto com aquele barulho seco que faz todo mundo parar na hora. A colega que estava de costas em uma sala ao lado se virou assustada, levou as mãos ao rosto e quando percebe o que havia acontecido, cai na gargalhada. E vergonha alheia também, né? Mas gente, é porque trabalha lá. Susto, quando a própria funcionária volta até o local, aponta para a porta de correr e começa a rir, mostrando como bateu no vidro sem perceber. Pelo jeito, ela ficou bem. Só ganhou uma lembrança daquelas que o consultório inteiro nunca mais esquece. É bom que ela olha da próxima vez, se tá aberto ou fechado. Era pra ser só mais um dia no escritório de uma loja de construção. Computador ligado, gente trabalhando, tudo no ritmo normal. Até que um funcionário se levanta, encosta de leve em uma porta metálica que era vendida no local. De leve mesmo. Só que aquele toque foi o bastante para transformar a sala inteira em uma verdadeira destruição. Quando a primeira porta caiu, foi levando a outra, e assim sucessivamente. E o colega do outro lado levantou assustado. Saltou para trás, levantou os braços e parece ter demorado a perceber a enorme destruição que ali estava sendo feita. O próprio funcionário também parece ficar em estado de choque, olhando para o que estava acontecendo diante de seus olhos. Gente, que prejuízo, Quando a caraca. sequência finalmente parou, sobrou aquele silêncio de isso acabou de acontecer mesmo. O funcionário ficou imóvel, olhando as divisórias no chão, enquanto o colega voltava devagar para conferir o estrago. Muitos internautas comentaram sobre o fato de, com certeza, ele ter entrado para a memória da empresa, se é que você me entende, e pelo motivo que ninguém quer.
Exatamente. Ninguém merece. Tem acidente de restaurante que não para só uma mesa, para o salão inteiro por alguns segundos. A garçonete vinha passando por trás de uma mesa com uma bandeja cheia de comida. Os clientes conversavam sem perceber que aquele espaço apertado ia virar um problema. Na hora de passar, ela perdeu o controle. Pratos, talheres, comida caiu em e cima molho do caíram direto nas pessoal. costas de clientes sentados. Poderia ter caído no chão, mas caiu na cabeça dos envolveu carecas. principalmente o ator Joe Pantoliano, que estava filmando uma Olha, cena em um gente. restaurante. O elenco aguardava a equipe de filmagem realizar alguma ação fora das câmeras quando a garçonete passou pela mesa e derrubou uma enorme bandeja de comida sobre os atores. A filmagem era para um comercial do molho de tomate Pepe Pants. Foi constrangedor para todo mundo, para ele, coberto de comida, para a mesa, que levou um susto, e principalmente para a garçonete, que só queria atravessar o salão sem virar o centro das atenções. No fim, ela não derrubou só a bandeja, mas virou o centro das atenções de maneira bem constrangedora para todo o local. Em tempo de machucar com os pratos, né? 5 trabalhadores tinham uma missão que no papel era simples: levar uma folha enorme de vidro dentro de uma obra ou reforma. Só que vidro desse tamanho não dá margem para improviso. Uma inclinada fora de hora, um peso mal dividido. Gente. E acabou. A peça fica em pé, um deles tenta segurar, os outros se aproximam para ajudar, mas a sensação é de que ninguém tem controle de verdade. Dá para ver o problema chegando antes mesmo de acontecer, e de fato acontece. Puxa, estourou. Que doido. O Que vidro perigo. parece bater uma das quinas no chão e se quebra inteiro, espalhando pedaços por boa parte do piso. Na hora, todo mundo recua assustado. Depois vem aquele silêncio pesado que ninguém fala muito, só olha pro estrago e tenta aceitar. No fim, a cena é simples e dolorida. Faltou preparo, sobrou susto e uma folha inteira de vidro virou prejuízo em poucos segundos. E todo mundo se olha pra ver se machucou Ele também, só né? queria imprimir alguma coisa, só isso. Mas quem já ficou preso numa impressora travada sabe. Tem hora que a máquina parece olhar pra você e dizer hoje não. Ele abre, Tá, ele mexe, erra. tenta de novo, aperta mais um pouco e nada. Enquanto isso, o resto do escritório segue trabalhando como se aquele homem não estivesse perdendo uma disputa silenciosa contra um bloco de plástico cheio de papel. A calma vai embora primeiro, depois poxa. vai o bom senso. E aí todos ao redor se assustam com sua atitude. E a pancada é forte, lá foi. E se acerta em alguém, se for um prédio alto? Meu Deus, todo mundo ficou com medo. Quando ele levanta a impressora e joga pela janela, todo mundo entende que o problema tinha passado do limite. A colega do lado levanta na hora, outra fica parada encarando, e o escritório entra naquele silêncio de quem acabou de ver uma decisão maluca sendo tomada em tempo real. No fim, a impressora talvez nunca tenha funcionado, mas ele deixou uma coisa bem clara. Naquele dia, quem travou de vez foi ele. Vale ressaltar que a cena, na verdade, era um comercial para um remédio É um comercial. contra o estresse e viralizou na internet, onde muitos profissionais se identificaram com o funcionário irritado. É, muita gente passa por isso. O motorista do caminhão de lixo só precisava usar o braço mecânico do caminhão para pegar a lixeira e seguir para a próxima parada. Só que essa lixeira estava perto de um banco público. E no banco tinha uma senhora sentada, tranquila, sem fazer ideia de que também ia entrar nessa confusão. O braço mecânico chegou, fechou na lixeira e começou a levantar. Só que a garra não levou apenas o lixo. Ela puxou o banco de ferro junto e, consequentemente, a senhora foi ao chão. E levou uma a cena véia. inusitada. Oh, meu Deus. O homem de vermelho, porque tu não ajuda a senhora? Vai rápido. Em segundos, Oxi. o banco virou de lado e a senhora caiu no chão. As sacolas se espalharam pela calçada e um homem de camiseta vermelha saiu correndo para avisar o motorista. Logo depois, o funcionário de uniforme amarelo apareceu para ajudar. O nervoso da cena é esse. Não parece maldade, parece falta de atenção. Mas como uma máquina desse tamanho, um detalhe pequeno vira um susto enorme. Era para recolher uma lixeira. Por pouco, não levaram o banco e a senhora no pacote. E por que ele não foi ajudar a senhora? Não foi? Era para ser a parte mais tranquila do atendimento. Entrar, Sim. pegar o jogador na maca e tirá-lo de perto do lance. A partida estava parada. Olha. O atleta já estava deitado e todo mundo só esperava o básico. Mas o maqueiro não transmitia muita confiança. Ele se ajeitou, segurou a maca, tentou levantar e foi aí que o socorro virou um problema. E bem constrangedor, por sinal. Ele caiu sentado bem em cima da cabeça do jogador, que já estava machucado e ainda teve que se defender de quem tinha ido ajudar. Oxi. E não parou no primeiro susto. Na tentativa de se recompor, o maqueiro se enrolou de novo com a maca e quase repetiu a cena, deixando o momento, além de constrangedor, bem engraçado. No fim, o jogador continuou ali, o árbitro ficou olhando sem entender nada. E o maqueiro apareceu no banco Coitada com a da cara dele. sabe que virou o momento do jogo.
Ainda fez um joinha para a câmera, mas a expressão dizia tudo. Se era teste, foi daqueles que ninguém esquece. Se for um teste, viu, amigo? Acho que não passou não, depois dessa bundada. Uma foto oficial com Vladimir Putin. Todo mundo estava no lugar certinho. Clima de cerimônia. Fundo branco, fila alinhada, gente séria e ninguém querendo destoar. Aí o rapaz entra no enquadramento e para ali, no meio da formação, com a maior naturalidade. Só tinha um detalhe. Aquele não era o lugar dele. Afinal, estava bem na frente do presidente. Um homem que provavelmente faz parte da organização do evento estava ao lado, percebe na hora e tenta resolver com educação, fazendo sinal para ele sair. Mas ele não se mexe. Fica olhando para frente firme, segurando a pose. E então é preciso alertá-lo de uma maneira, digamos, mais constrangedora. O homem de terno e gravata tira o rapaz pelo braço e troca-o de lugar com uma mulher mais baixa que não tapava o presidente. Ele ainda tenta manter a postura por mais alguns segundos, mas é bem clara a sua cara constrangida no meio de todos. Em evento oficial, com câmera ligada e Putin ali atrás, ficar no lugar errado não vira só correção, vira lembrança eterna na internet. Oi, gente, tadinho dele, ele só queria ficar na frente do presidente. O primeiro dia desse homem já veio com uma tarefa que engana, fazer um algodão doce bonito. De fora parece simples, a máquina gira, o fio aparece, o palito entra na hora certa e pronto. Só que, quando erra um pouquinho, o doce não perdoa e a cena pode acabar sendo bem constrangedora. Em segundos, a máquina começou a mandar fibra rosa pra todo lado. Foi no rosto, na roupa e ele ali coberto, tentando manter a dignidade. O melhor é que ele não travou. Continuou girando o palito com a maior seriedade do mundo, tentando tirar pelo menos um algodão doce decente daquela confusão, algo que aparentemente ele não iria conseguir. Aí as crianças se revoltam, né? Aí vira um homem algodão doce. Acabou que, no fim, saiu um pequeno. Pequeno, mas saiu. Já ele terminou a cena com a sensação de quem enfrentou a máquina e descobriu, do jeito mais doce possível, que esse trabalho é bem menos fácil do que tinha mais algodão doce nele do que no próprio palito, né? O funcionário estava num depósito apertado, cercado por pilhas altas de caixas de ovos. Ali, qualquer esbarrão pequeno já podia virar um prejuízo enorme. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi ajeitar uma das pilhas, numa tarefa que devia ser só rotina, mas com qualquer erro, não tem segunda chance. A estrutura começou a ceder, o colega do lado percebeu, só que já não dava mais tempo de salvar nada. Em segundos, uma caixa puxou a outra e o chão virou um rastro de ovos quebrados. O funcionário ficou parado, com as mãos na cabeça, encarando o estrago e provavelmente já imaginando o que vinha depois. O trabalho era organizar o estoque. No fim, um vídeo mostra todos unidos reorganizando tudo, só que espalhado pelo chão. E naquele depósito, ele aprendeu do jeito mais caro que os movimentos precisam ser extremamente calculado. E aí, será que ele foi mandado embora ou não? Ser frentista tem uma rotina que não permite pular etapa. Abastece, tira a mangueira, fecha o tanque, recebe o pagamento e só aí o carro vai embora. Mas em Mar de Espanha, Minas Gerais, uma frentista terminou o atendimento sem notar um detalhe enorme. A mangueira ainda estava presa no veículo. O motorista saiu normalmente, não percebendo que a mangueira ainda estava ali, e foi nesse instante que a mangueira se esticou. A funcionária percebeu e tentou gritar e correu atrás, mas já era tarde demais. A mangueira se arrebentou na bomba e a funcionária que corria atrás do veículo acabou caindo. E ela caiu, que doideira. Após a queda, o posto inteiro percebeu na hora que uma distração de segundos tinha virado um susto daqueles. Felizmente, ela não se machucou gravemente e não houve nenhum foco de incêndio. No fim, não foi só um erro de atendimento, foi um lembrete direto. Em posto de combustível, qualquer atenção é pouca. Exatamente. Sandra Albert era garçonete há 15 anos numa lanchonete em Long Island. Então ela já tinha encarado de tudo. Reclamação, pedido errado, mesa lotada, cliente sem educação. Só que um homem que aparecia ali com frequência começou a passar do limite. Segundo Sandra, foram semanas de grosserias. E naquela noite ele não foi ruim só com ela. Também incomodou outros clientes. Foi aí que Sandra parou de tentar contornar. Na frente de todo mundo, apontou pra ele, mandou sair e deixou claro, ele não era mais bem-vindo ali. E o detalhe mais forte é que ninguém ficou contra ela. Quando o homem finalmente levantou para ir embora, o restaurante começou a bater palmas. Maravilhoso. Não foi cena de confusão, foi alívio. Depois que o vídeo chegou às redes sociais, muita gente elogiou Sandra, principalmente quem trabalha atendendo ao público. E sabe bem que tem cliente que confunde serviço com permissão para desrespeitar. Mas Sandra não tentou transformar aquilo em espetáculo. Para ela era simples, uma funcionária protegendo o próprio espaço de trabalho. Naquela noite, ela não perdeu o controle. Ela só mostrou que respeito também pode ter limites. 15 anos é praticamente a dona.
Então é isso, ficamos por cá com o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui, te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo!